Pessoal, vamos lá falar um pouco a respeito de mercado agora, tá? É o dia 26 de novembro, ok? Agora são por volta de 18h56, tá? Nós tivemos hoje na nossa bolsa, tá? No Ibovespa, um recuo de 3,39%, tá? Fechamento em cerca de 102 mil pontos, né? Muito desse desempenho decrescente por conta da resposta, tá? Dos mercados globais, ok? A nova variante, né, do Covid, ok? A pergunta, né, que eu estava trabalhando agora há pouco, né, pensando a respeito recordando o que eu tinha trazido para vocês nos meus stories, está salvo ali em alguns destaques, tá? Se eu não me engano, tá no destaque MF, né, atualmente no segundo. Eu falei para vocês que na máxima, né, dessa operação em baixa do mercado, a gente teria uma uma variação, né, entre 1.500 a 2.000, né, se eu não me engano, foi o que eu falei, pontos percentuais de queda por dia, tá? Por que que eu tô falando isso? Já passamos da segunda quinzena do mês de novembro, já estamos, né, quase entrando no mês de dezembro, e a pergunta seria: já ocorreu essa máxima, né, decrescente no mercado? Olha, as condições macroeconômicas e geopolíticas poderiam, tá? Sugerir que sim, no entanto, repara a magnitude, né, de uma nova cepa, enfim, uma nova variante do Covid, tá? Nos mercados globais, não apenas no Brasil, né? O nosso cenário, né, geopolítico e macroeconômico é intenso, é bastante grave sim, tá? E em termos fiscais, né, ele está se deteriorando cada vez mais, né? Gradativamente, tá? Temos também no mercado local a influência, o mercado não despertou a esse sentido, eu acredito que o fará em breve, do risco social, tá? Então, com essa influência, né, nos mercados globais dessa nova variante ou cepa do Covid, como vocês preferirem, a nossa situação, né, que já era grave em termos fiscais e sociais, ela tende ainda a se agravar, ok? Se nós, né, formos atingidos por uma nova, né, uma nova onda, enfim, teremos necessidade, tá? Isso já foi visto em momentos anteriores, de um socorro do Estado à população, tá? As camadas básicas lá, né, principalmente. Isso vai gerar um impacto nas receitas do Estado, né? Quarto impacto nas receitas do Estado, ok? Então isso agrava, tá, as condições macro e geopolíticas que nós já tínhamos bastante deterioradas, tá? Por que que isso é ruim, tá, para os mercados, não apenas do Brasil, mas para os mercados globais, tá? O Brasil tende, né, a responder de maneira mais grave, tá? De maneira mais intensa, com maior aversão ao risco, a esse fator, né, global do que as demais economias. Então é todo um acúmulo, tá? Nós temos a macroeconomia, né, os nossos cenários geopolítico e social também, bastante onerados, tá? Bastante difíceis, né? Bastante pesados, junto a esse fator do Covid, né? Que pode surgir uma quarta onda, a gente pode recuar uma operação entre 60 e 80 mil pontos, e aí eu entro, né, naquela precificação que eu passei para vocês, eu até subi no Story agora há pouquinho, né, agora de tarde, que eu tinha falado sobre alguns ativos, né, enfim, eu tinha descrito a precificação que eles poderiam atingir em um caso institucional bastante grave, né, então aquela precificação, é a segunda vez que eu falo isso, né, eu já tinha trabalhado esse assunto em um IGTV, aquela precificação ali, ela é exequível em um cenário, né, em condições de mercado, onde a pontuação varia entre 60 e 80 mil pontos. Essa nova variante, né, enfim, uma quarta onda, assim falando, poderia, né, nos colocar a 60 e 80 mil pontos em operação, tá? Acredito que nos próximos dias a gente tenha, né, essa operação entre 90 e 100 mil, né, já está caindo bastante, o mercado está tentando aproveitar, mas
A aversão ao risco, tá? No mercado local, ela é claramente superior ao apetite ao risco, tá? Mais um ponto aqui, né? Então, tá? Concluindo essa parte, a gente não, né, por conta dessa possibilidade de uma quarta onda, nós não atingimos ainda a máxima, tá? Dessa queda no mercado, ok? Projetando, né, a macroeconomia, a nossa geopolítica e as condições sociais, considerando agora sim, tá, fatores externos à nossa economia, ao nosso mercado, a gente pode, né, cronologicamente, a partir da segunda quinzena de dezembro, né, em diante, ter as pontuações máximas, né, dessa operação decrescente do mercado, tá? A gente pode ter os maiores recuos, ok? Esse é um timing que eu estimo, tá? Então, a partir da segunda quinzena de dezembro, ok? O que eu queria, né, trabalhar aqui hoje era isso. Um ponto, né, uma opinião pessoal. Fiquei surpreso, né, de ter origem lá na Europa, né? Mas enfim, não estudei muito, né, na faculdade de Direito, mas o bem-estar coletivo ele deve se sobrepor, né, ao bem-estar individual, na questão da obrigatoriedade, né? Surgem comentários que isso e é factível, né? Teria maior influência em pessoas não vacinadas, né? Pessoas que decidem não se vacinar, enfim. Isso vai dos governos, né? Talvez até um fator global, né, de influência ou de decisão, né? Mas enfim, isso é uma opinião, não uma observação, na verdade, pessoal, que eu aqui lhes coloco, ok? Por hoje, então, é isso, tá? Que a gente vai trabalhar, ficar atento né? Mais alguns dias em algumas movimentações do mercado, mas não há riscos, né, para nossa economia, exceto, tá? Essa condição de atraso no desenvolvimento econômico, né? Em uma quarta onda, o Estado vai ter que prestar mais auxílio, né? Vai dificultar suas receitas, enfim, o mercado responde a esse fator, tá? Em aversão ao risco e a gente pode, né? Se for confirmado, se atingir o Estado brasileiro, a gente opera aí entre 60 e 80 mil pontos. Eu já havia projetado essas condições, no entanto, não considerava exequíveis, né? Posso falar sobre isso mais adiante. Enfim, se o mercado demonstrar, né, essa tendência, mas trabalhar, né, mais minuciosamente, mas agora não é necessário, ok? Apenas ficar atento, tá? Segunda quinzena de dezembro, né? Até lá eu estimo que vai se desenvolvendo, os mercados vão reagindo, né? A própria ciência, a medicina, enfim, vai apresentando seus resultados, as suas projeções, e a partir da segunda quinzena de dezembro, né, tomando como referência o ano de 2021, a gente tem, né, respostas realmente significativas, respostas eu diria até equânimes ao cenário global, tá? Aí já não se trata mais do Brasil, é global, ok? Vou encerrar por hoje, tá? À medida que os assuntos forem se desenvolvendo, a gente vai trabalhando mais novos conteúdos, tá? Tenham todos uma ótima noite. Um abraço.